Pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Camila, eu sou nutricionista e hoje eu vou retomar com vocês as perguntas que eu falei para vocês fazerem no ano passado que eu iria responder. Eu consegui responder algumas, né, mas agora esse ano eu vou retomar esse nosso quadro de perguntas e respostas. E hoje eu vou começar com uma pergunta que eu selecionei aqui, que é: o porquê do organismo estacionar em determinado momento e se tornar tão difícil para continuar a perda de peso? E eu vejo que muita gente tem essa dificuldade, né, em se manter perdendo peso. Muitas vezes porque desmotiva, né, começa a fazer uma dieta, se empolga, perde um pouco de peso, aí depois vê que a perda de peso vai sendo um pouquinho mais lenta, acaba desmotivando. A minha primeira dica é quando você perceber que a perda de peso está ficando um pouquinho mais lenta, pensa em ou procurar um profissional ou mudar a estratégia, porque isso tem solução. Não pensem que uma hora você vai parar de perder peso e vai estagnar e não vai ter saída. Tem solução, então não fiquem desesperados, porque eu vejo muita gente que se desespera nesse momento e aí que tá o perigo, porque quando você se desespera, você acaba desistindo da dieta ou tendo aquele pensamento, não dá certo mesmo, eu vou voltar a comer tudo que eu comia antes. E isso é a pior coisa que você pode fazer, porque você já chegou num determinado momento, você já fez uma caminhada até lá, já conseguiu perder um pouco de peso. Então, com certeza, mudando estratégias ou reforçando uma atividade física, você vai continuar perdendo, você vai conseguir estimular a perda de peso de outra forma. Então, assim, o que eu costumo fazer muito aqui no consultório, quando a pessoa chega com essa queixa, né, com esse objetivo de perda de gordura, geralmente a pessoa está comendo muito errado. E só de trocar alguns alimentos, de mudar a qualidade da alimentação da pessoa, a gente já consegue mudar uma estratégia e começar uma perda de gordura, uma perda de peso. Eu geralmente falo para os meus pacientes, vamos fazer uma primeira mudança, que é essa mudança de qualidade. Em relação à quantidade, eu vou te orientar, né, quantidade dos alimentos e tudo mais, mas eu quero que nesse primeiro momento você respeite a sua fome, porque geralmente é difícil a pessoa restringir, quer dizer, mudar a qualidade dos alimentos e restringir quantidade. Então eu sempre falo, tenta nesse primeiro momento pelo menos mudar a qualidade do que você come, porque muitas vezes é mais fácil conseguir ter uma flexibilidade nas quantidades e mudar a qualidade. Porque a qualidade é essencial mudar, né? Não dá pra perder peso comendo porcarias, comendo coisas super erradas, alimentos super refinados, muito carboidrato, realmente não dá. Então a qualidade é o principal, é a primeira coisa que a gente tem que mudar. E muitas vezes o paciente muda a qualidade da alimentação, restringe um pouquinho da quantidade ou fica mais flexível na quantidade e começa a perder peso. Chega um determinado momento que ele pode parar de perder peso, pode estagnar um pouquinho essa perda. Isso é normal do organismo. Por isso que eu falo, não se desesperem, porque isso é completamente normal. E quando acontece isso, é sempre importante tentar mudar a estratégia, porque a gente começa com um tipo de estratégia, dependendo do paciente, mas é sempre legal mudar. Quando a primeira estratégia, geralmente é uma estratégia com mudança qualitativa da alimentação e possivelmente com uma restrição ou com uma diminuição do carboidrato, que é algo que funciona para a maioria das pessoas, né? Restringir um pouquinho o carboidrato, até porque a maioria das pessoas come carboidrato em excesso, né? Então, não é que a gente tira o carboidrato da pessoa, é que a pessoa já está comendo excesso de carboidrato, então ela vai adequar o consumo dela de carboidrato nesse primeiro momento. Então, se ela já fez essa primeira estratégia, que seria uma estratégia de reduzir o carboidrato, depois a gente pode até pensar numa estratégia por exemplo, uma dieta cetogênica, né, para mudar o estímulo, mas uma cetogênica onde você consome uma quantidade maior de gorduras boas, um pouquinho menos de proteína, um pouco menos de carboidrato, né, é uma mudança para o organismo. Eu acho sempre legal, em um período de uma semana, ter 3 dias de mudança, né, de alimentação diferente, ou no período de um mês, você passar uma semana com uma alimentação diferente. E a cetogênica pode entrar aí como uma estratégia, né, dessa mudança. Ou até uma semana no mês, ou 3 dias na semana com uma dieta diferente, como uma dieta sem alimentos de origem animal. Também é uma estratégia super legal para utilizar, que dá
dá um choque no organismo e você volta a perder peso também. Geralmente isso acontece. Então, pensando em estratégias de dieta, a gente pode fazer uma dieta sem carne, uma dieta cetogênica, uma dieta mais baixa em carboidrato, em outros dias aumentar um pouquinho o carboidrato, porque é importante ter esses ciclos, essas mudanças, senão o corpo realmente se acostuma com uma estratégia só e ele pode parar de perder a gordura, você pode parar de perder peso. Tem pessoas que com uma primeira estratégia vão perder peso por muito tempo, mantendo essa estratégia, né? Então pode ser que comece com uma estratégia no primeiro mês e siga perdendo peso nos outros meses, isso também é comum. Como cada organismo cada organismo é diferente do outro, a gente tem que sempre ver a individualidade, ver o que é bom para um e o que é bom para o outro. Então, cada um vai se adaptar a um tipo de estratégia, cada corpo tem um metabolismo, tem o fator genético também. Quando a gente pega algum teste genético para avaliar, a gente consegue ver se a pessoa metaboliza bem carboidrato, se ela metaboliza bem proteína, se ela metaboliza bem gordura, e pensar também na estratégia mais adequada para aquela pessoa. E mesmo que você não tenha um teste genético ou essas informações, a gente também pode pensar em usar alguns ativos, né, que vão agir também a nível genético, caso você tenha alguma dificuldade genética para perda de peso. E um outro fator é que a genética não é determinante. Então, por mais que você tenha uma dificuldade genética, tenha algum problema genético com excesso de fome, por exemplo, ou com problemas em alguns casos até emocionais, né? Também pode ser alguma alteração genética. Por mais que você tenha essas alterações, a gente consegue usar alguns suplementos, alguns componentes para modular essa parte genética também. Então, a genética nunca é determinante, mas ela é um dos fatores que pode influenciar. E a gente também pode pensar em estratégias como jejum, quando a gente chega nessa fase de estagnar, de parar de perder gordura. E é isso que eu falo para alguns pacientes também, porque tem paciente que chega aqui querendo fazer todas as estratégias num primeiro momento, no primeiro mês. Então, é sempre legal a gente ter uma carta na manga para usar depois, né? Então, faz uma primeira estratégia, vê como é que o organismo se comporta, vê como é que é a perda de peso, vê como é que sente como é que é só com a mudança qualitativa, depois vai usando outra estratégia, o jejum pode entrar como estratégia também. Às vezes, modificar a atividade física que você faz também vai ser uma mudança de estratégia para o seu organismo e você vai retomar a queima de gordura. Uma pessoa que, por exemplo, só faz o exercício aeróbio, se ela incluir na rotina dela, no dia a dia dela, uma atividade muscular, ela passa a ter um metabolismo um pouquinho mais acelerado, porque o músculo é um tecido que também demanda nutriente, então acaba acelerando um pouquinho o metabolismo e aí é um estímulo diferente, ela acaba perdendo mais gordura. E por isso que é sempre importante pensar nessas estratégias, sempre mudar o tipo de estímulo para o seu corpo. E uma coisa muito importante também é verificar os níveis de vitaminas, de minerais, ver como estão os nutrientes, porque eles atuam muito em questões de metabolizar os carboidratos, as proteínas, até a nível genético, se você não tem certas vitaminas do complexo B, por exemplo, para fazer metilação de DNA, você pode ter um prejuízo na queima de gordura, se você tiver uma alteração genética para perda de gordura. Então é sempre bom ver como estão os exames, como estão as vitaminas, repor, deixar tudo em níveis ideais, tudo isso também para otimizar a perda de gordura. E aí tem outras milhões de coisas que a gente pode utilizar, suplementos que otimizam a tireoide, porque a tireoide ela tende a alterar, né? Não uma alteração significativa, mas ela tende a ter um pouquinho de alteração quando você começa a perder peso, assim como o cortisol. Então dá para usar alguns nutrientes específicos ou alguns compostos bioativos específicos para modular tanto a tireoide quanto o cortisol, né? A parte hormonal é muito importante para a perda de peso. É importante ver como é que está o seu sono, se você está dormindo bem, se você está estimulando corretamente a sua produção hormonal. E o sono, eu sempre digo aqui em consulta também, que o sono ele é extremamente importante para isso. Um sono de qualidade, você dormir horas suficientes e principalmente você ter um sono reparador vai te ajudar nessa questão hormonal, né? Em organizar os seus hormônios, em controlar seu cortisol,
E a gente já sabe que o cortisol, por exemplo, é um hormônio que, se tiver alterado, ele vai dificultar a perda de gordura. Então, assim, quando as pessoas pensam no estagnei, parei de perder gordura, é importante pensar em organizar o organismo, né? Organizar o metabolismo, equilibrar tudo para você manter a perda de gordura, até para começar uma perda de gordura. Tem muita gente que já fez muita dieta, que chega aqui falando, olha, eu já fiz de tudo, já perdi peso, mas agora não consigo de jeito nenhum, porque provavelmente tem algumas coisinhas alteradas e a gente tem que organizar tudo. Por isso que eu digo que sempre tem solução, né? A gente tem que investigar direitinho, ver quais são os sintomas, ver os exames, ver exames específicos, né? Os exames de vitaminas, de minerais, alguns exames hormonais, a parte da tireoide. Deixando tudo organizado, tudo direitinho, é muito mais fácil o organismo se equilibrar e otimizar também a perda de gordura. Então, deixa eu ver o que mais. Acho que essa era a perguntinha de hoje e eu respondi tudo. Se vocês tiverem dúvida, podem perguntar aqui na postagem do vídeo que eu vou fazer, que eu vou tentar responder individualmente também, né? Individualmente eu digo, responder as perguntas, mas nunca de questões individuais. Eu vou responder para cada um que me perguntar, mas tem que ser questões gerais, porque não dá para eu saber o que é bom para cada um, porque cada organismo é de um jeito, a gente tem que investigar tudo, como eu falei para vocês. Mas eu acho que já dá para ter uma ideia do quão importante vários fatores que a gente às vezes nem leva em consideração. Então, não se desesperem e saibam que quando você tem esse efeito platô, quando o corpo dá essa estagnada, sempre tem solução, tá? E podem fazer outras perguntas também, que eu vou cada dia selecionar uma e vou tentar responder para vocês. As nutris que estão trabalhando aqui comigo também vão responder essas questões, então eu vou tentar sempre colocar vídeos novos, informativos para vocês, tá bom? Muito obrigado!